Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 14 de julho de 2025. O exército da Ucrânia destrói unidade de drones russa. E eu usei no título da matéria seguinte: Glória à Ucrânia. Estrangeiros lutam pela Ucrânia. Quero isso por causa que falo sobre os estrangeiros, a atuação deles que é muito bem vista e estão se saindo muito bem nas batalhas, nos combates e confrontos com os russos. Quero convidar a você que não é inscrito, inscreva-se no canal, porque é muito importante, você aqui verá sempre a verdade. Prestigie o canal, fortaleça você, eu peço que se inscreva. Muito obrigado. Quero também pedir a todos que deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários. Muito obrigado. Conto com todos vocês. A Ucrânia destruiu uma unidade de drones russos após a morte de uma criança em Kherson. Criança nunca deveria ter sido alvo, falou o governador de Kherson. Ele foi o alvo, né? Acredito que dentro da estratégia vinda do Kremlin, do ditador da Rússia, a ideia deles é continuar fazendo terrorismo e matar indiscriminadamente. Sejam crianças mais novas ou mais velhas, velhos, adultos, idosos, etc. Ou seja, esses são os alvos deles, eles querem aterrorizar a população, principalmente. E eles, então, os soldados ucranianos, fizeram a destruição onde estavam alojados os operadores e todos os equipamentos de drones, e o comando dos drones também, o comando dessa unidade de drones da Rússia. Bom, por que eles fizeram isso? Os ucranianos, na realidade, não apenas por vingança, fizeram por vingança, é claro, mas eles descobriram onde estavam eles. A inteligência ucraniana saiu a campo para ir atrás deles. Revoltou muito eles serem o alvo, a criança. Note o seguinte, sempre a Ucrânia está procurando onde estão os operadores de drones, onde está o comando da brigada, onde está o comando do batalhão, o comando das unidades de drones, etc. Sempre está fazendo isso. Mas dessa vez eles conseguiram mais rapidamente identificar, entrou em campo a inteligência do GRU, né? GRU é russo, às vezes eu confundo, o GRU é dos russos e o GRU é ucraniano. E aí eles conseguiram descobrir de uma maneira rápida, em um dia ou 2 dias, né? Porque esse incidente, esse fato, aconteceu no dia 9, quando eles mataram a criança, dia 9 de julho. E no dia 12 eles já atacaram essa unidade e destruíram toda ela, né? Então, eles, depois de serem confirmados pela inteligência, o local onde os russos estavam. De fato, é um crime, não deve se atacar crianças. De fato, essa guerra é um crime, porque ela está atacando todo mundo que não deveria atacar. É um crime perpetrado, comandado pelo ditador da Rússia, Vladimir Putin. Não temos dúvida nenhuma disso. Então, no dia 12 de julho, aconteceu esse fato. Bom, como é que eu estava? O menino estava, ele morava na vila de Praudine, né, que fica na região de Kherson, na parte não ocupada pela Rússia. A Rússia tem uma parte menor do lado leste do rio Dnipro. E a parte maior, que é a parte da oeste do rio Dnipro, está nas mãos dos ucranianos. Eles lançaram o drone contra o menino e assassinaram o menino, né? E a avó dele, que estava junto com ele, ficou ferida. O alvo foi exatamente ele, atiraram no menino, né? Atiraram o drone, um pequeno drone, em cima do menino. Esse ataque foi realizado por um drone kamikaze, ou seja, ele poderia ter atingido, inclusive a avó, diretamente, e eventualmente o menino ficasse ferido, mas é a avó que ficou ferida. Mas não deveria ter atirado em nenhum dos dois. Uma era a avó e o outro era o neto, né? Então, tudo errado, né? Então eles atingiu onde eles estavam, na casa deles, no pátio. Eles estavam no pátio da casa deles, né? A avó estava cuidando do neto ali. A cidade de Kherson fica no sul da Ucrânia e a região ao redor dela tem sido frequentemente alvo de ataques russos, desde que as forças ucranianas libertaram, porque no que começou a invasão em 2022, já entre fevereiro e março, os russos ocuparam e continuam a atacar agora, depois de libertada, em novembro do mesmo ano, os russos continuam a atacar. Normalmente é uma rotina com a artilharia e drones que eles lançam do outro lado do rio Dnipro. Após o ataque, as forças de defesa da Ucrânia estabeleceram que o drone havia sido lançado da cidade ocupada, onde os russos estão, de Olá Pristan.
E durante uma operação subsequente, os militares ucranianos identificaram a localização precisa da equipe de operação do drone russo. Um prédio não residencial de 5 andares situado no centro dessa localidade Olah Prista. A inteligência determinou que os drones haviam sido lançados de dentro dessa estrutura desse prédio lá. E que ela também viu com precisão que tinha apenas militares russos lá dentro. Os militares ucranianos mobilizaram 5 drones, 4 dos quais atingiram o alvo com precisão, de acordo com informações do Estado-Maior do Exército Ucraniano. O monitoramento pós-operação não revelou novos lançamentos de drones originados na instalação em observações feitas depois. O governador regional de Kherson, governador ucraniano, ele observou que o Dmytro, né, seria Demétrio, jamais deveria ter sido um alvo. Ele agradece aos soldados que a justa retribuição para que deram vingando o menino, né? Nenhum culpante que trouxe a morte e destruição à nossa terra escapará da punição. E a Ucrânia vem fazendo isso sistematicamente, né? Sem dúvida nenhuma. E muitos crimes ainda vão ser julgados em Haia, na Holanda, assim eu espero. Esses ataques recorrentes dos drones dos russos, sempre eles têm mostrado explicitamente um ataque contra a população, e eles sugerem que isso aí sugere, não dão a certeza, né, de que é uma política coordenada pelas autoridades russas com ordens diretamente do Kremlin, né? Porque eles querem que a população abandone, saia dali, e eles querem ocupar essa área porque o Putin, criminosamente, criminoso como já colocou na Constituição que ali é Rússia, né? Ele rouba tudo, né? Isso é uma ladrãozada, essa nação russa. Bom, quero falar agora sobre a segunda matéria, que mostra os soldados da legião, que vou falar sobre eles, né, da legião estrangeira, né? Esses estrangeiros, eles estão lutando, eles estão em toda a Ucrânia, mas tem uma unidade maior que está na região de Kursk, dentro do exército ucraniano também, mas elas estão numa unidade à parte, onde só estão eles, né? Eles estão lutando na 47ª Brigada Mecanizada, que é uma brigada, inclusive é a capa desse vídeo, né? Desse vídeo é a capa, é a brigada mecanizada, é uma brigada blindada, né? Então, o que chamam de mecanizado, que a gente traduz, na realidade, ela é blindada. E ela é composta principalmente, na sua maioria, por colombianos, mas também tem voluntários do Peru, do Brasil, do Zimbábue, Itália e México nessa unidade. O vídeo mostra a capa mostra os combatentes reunidos em uma trilha na floresta, entoando o canto, né, o grito de guerra, uma saudação, né? Glória à Ucrânia, glória aos heróis. E eles também fizeram e gritam palavras em espanhol também, porque a maioria deles são colombianos, falam espanhol, e eles têm tido um muito bom resultado. Eles já lutaram contra os norte-coreanos, eles já lutaram também contra os russos, onde infligiram muitas baixas, muitas perdas aos russos e também fizeram prisioneiros, ou seja, eles têm um bom histórico. Eles estão apresentando resultados expressivos e causando um impacto significativo no campo de batalha, segundo informações do próprio exército ucraniano, que está muito satisfeito com a participação, com a existência da legião estrangeira de todas as nações ali representadas, né? Eles têm participado de muitos combates, diariamente praticamente, e eu quero destacar também que tem, até agora, desde o início da guerra, já 30 mil estrangeiros se juntaram à guerra na Ucrânia contra a invasão criminosa da Rússia. A Ucrânia criou a Legião Estrangeira Ucraniana, que é uma unidade militar dentro das forças terrestres da Rússia, desde fevereiro de 2022, ou seja, logo após a invasão, que começou no dia 24, já no final do mês, ali acho que no dia 27 mais ou menos, já começaram a criar, o Zelensky que fez um decreto para ter vir voluntários no exterior, que começaram a chegar à Ucrânia para lutar contra a Rússia de todas as partes do mundo. Obrigado a vocês que assistiram a este vídeo. Você viu a verdade. Inscreva-se, eu conto com você.
Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.